Roberto Fonseca, editor, subeditor do site correiobrasiliense.com.br. Lembrando que nós estamos transmitindo a nossa sabatina pelo site do Correio, correiobrasiliense.com.br, e por todas as redes sociais, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram e LinkedIn. Mande suas perguntas aqui para a gente, é só acessar o site do Correio, correiobrasiliense.com.br, que a gente vai responder na medida do possível. Eu começo aqui a primeira pergunta ao Pablo. O que um coach, um escritor, tem a oferecer como candidato à presidência da República? Primeiro, obrigado pelo convite, os entrevistadores aqui, obrigado pela oportunidade, a todos os leitores, telespectadores do Correio Brasiliense, que é o primeiro jornal, salvo engano, é o primeiro jornal do Brasil, né? Isso. Fundado em 1808. 1808. Parabéns, né, por atravessar tanto tempo e continuar em alta aí como Correio Brasiliense. Em primeiro lugar, não é só como coach ou escritor, mas como investidor, piloto de corrida, empresário em mais de 20 empresas, alguém que também já foi atendente de call center, aluno de escola pública, alguém que já morou em periferia e hoje pode estar aqui servindo a nação. Eu vejo que o Brasil não foi condenado. O Brasil não foi condenado a ter Lula nem Bolsonaro como presidentes, né? Já tivemos, cada um no seu devido tempo, conhecemos cada um deles, sabemos das suas limitações, dos seus níveis cognitivos, do nível de aprendizado, do nível de entrega pessoal de cada um deles. Mas existe um ar no país que aparenta que nós temos uma sentença condenatória transitada em julgado, que a gente é obrigado a escolher um dos dois. Então, já começa a minha participação no Correio Brasiliense falando o seguinte: se o Brasil estivesse crescendo, jamais eu largaria minha vida, meu lifestyle, né, meus negócios para ingressar numa carreira política. Então, eu estou aqui realmente por extrema necessidade do país. Eu lembro que na quebrada, né, na periferia da onde eu vim, as pessoas falavam assim: não está gostando, não? Você não gosta, não, meu irmão? Vai lá você e faz. Então, eu estou aqui, não vai ser por falta de opção, o Brasil tem jeito, e eu vou mostrar para vocês, né, com humildade, com trabalho, com energia, que a gente pode levar o Brasil para o próximo nível. Pablo, em 2018, Bolsonaro se elegeu dizendo que ser a nova política, que enterraria a velha política, e na onda dele, várias pessoas acabaram sendo eleitos para a Câmara e para o Senado, e a gente vê, quase 4 anos depois, que muitas dessas pessoas não engataram como políticos de verdade. A velha política voltou a dominar o cenário, são os caciques políticos que continuam dando as cartas, inclusive a gente vê o próprio presidente da República se filiando ao partido de Valdemar Costa Neto, que foi preso no Mensalão. O que lhe garante que você, se apresentando como novo, vai conquistar o voto do eleitor brasileiro? Tem duas versões do novo, né? Eu sou o caçula aí dos presidenciáveis. A Constituição Federal garante que quem tem 35 anos é nato, né, brasileiro nato, pode concorrer à eleição, à vaga de presidente da República. Então, eu tenho um novo de mudança de mentalidade, um novo de idade, mas eu não vim com essa promessa. Você começou a pergunta como se eu fosse o novo da política. Eu sei que existe um esforço muito grande de colocar nas costas do pré-candidato ou um candidato à presidência ou até um eventual presidente de querer promover uma política nova. Isso não é verdade. O problema da eleição é que a gente quer criar um discurso proselitista, um discurso com prolixidade para ver se enrola as pessoas. Não tem como alguém sozinho entrar e resolver um problema que a gente tem mais de 100 anos de política que está arraigado numa estrutura. A gente não tem essa promessa, tá? A promessa é o seguinte: a promessa é ser disruptivo, não enforcar a velha política, não ser contra o sistema. Porque você observa o seguinte: quando você é contra algo, você é anti alguma coisa, você para de edificar o que precisa ser edificado. É igual o hater na internet. Quando ele não constrói nada, ele tem tempo hábil, tempo suficiente para ficar atacando as pessoas. Então, você vê várias pessoas com essa promessa ela é vazia. Ah, vamos atacar a velha política. Como que você vai atacar o sistema de 100 anos? Você tem que aprender a construir. Se Bolsonaro fez essa promessa, você viu que ele não cumpriu. Eu vou te dar um exemplo. Pergunta para qualquer pessoa que gosta do Bolsonaro, ele não concluiu uma única obra que ele começou. Ele não tem uma única obra dele no governo dele. Alguém vai falar, mas ele está terminando
governo da Dilma, não, a gente tem 20 mil obras paradas. Então, assim, ao invés de você ficar querendo combater um sistema, por que não termina 20 mil obras? Por que não acelera 100 mil projetos, né, que pode ir para a fase de execução? Isso eu estou falando só de infraestrutura. Então, assim, isso é uma balela, tem um negócio na cabeça do ser humano chamado balelômetro. Todo mundo, quando ouve algo, eu mesmo não me comprometo, nem que você falasse para mim, vai crescer 2 pontos na pesquisa, não interessa, não vou comprometer com algo que não existe. Então, a nossa intenção não é peitar a política, mas é mostrar que tem como a gente, sangue novo, construir coisas novas, e eu tenho certeza que, às vezes, o desânimo que políticos antigos carregam, você, né, nessa reciclagem, essas pessoas podem se levantar e começar a pensar diferente. Então, não se muda a regra do jogo para quem está chegando. O atual governo tentou 2 anos fazer um governo dele mesmo. E aí tem uma maldição na nossa legislação eleitoral chamada reeleição. Essa é uma maldição que o Fernando Henrique conseguiu implementar no sistema eleitoral brasileiro. E essa maldição garante o seguinte, que qualquer cargo de executivo no país só consegue governar por 1 ano. O resto é renegociando a próxima candidatura. E aí a gente continua empurrando o Brasil com a barriga, e a gente não tem um projeto de país. E aí vem esse tanto de conversa mole que a gente já cansou. É por isso eu cansei como cidadão e estou aqui para ajudar a avançar nesse assunto. Mariana. O senhor, então, caso consiga se eleger, não concorreria à reeleição? Mais que isso, eu vou ofertar a reeleição, que essa é uma dádiva que todo presidente da República tem nas mãos. O Fernando Henrique, que sacou desse instituto, foi muito bem quando, né, o Plano Real deu certo. Então, ele entrou na cabeça de todo mundo e falou, vou fazer aqui um saque e eu vou me reeleger. Conseguiu o apoio do Congresso e se reelegeu. O problema é o seguinte, todos os presidentes, essa vai ser a primeira vez que o presidente não consegue se reeleger, esse atual presidente. Então, a Dilma se reelegeu, o Lula reelegeu, o Fernando Henrique reelegeu. Você está dizendo que o Bolsonaro não vai se reeleger? Nem ele, nem o Lula vai sentar na cadeira de presidente da República. Nenhum dos dois. O Brasil tem jeito, as pessoas vão perceber que essa polarização é uma idiotice criada pelos dois. Os dois são personagens de um desenho animado que a gente assistiu na nossa infância, chamado Tom e Jerry. O Thomas é alguém que quer destruir a casa, e o Jerry, na verdade, é o rato que quer destruir a casa. Inclusive, uma falta de respeito, nenhum dos dois estarem presentes aqui num evento tão brilhante como o Correio Brasiliense, né? O jornal mais antigo do Brasil não teve o prestígio dos dois pré-candidatos que aparecem em primeiro lugar nas pesquisas. Qual que é o medo deles de estarem aqui? O Bolsonaro já falou que só vai participar de debate se for para o 2º turno. Ele está pedindo para não ir para o 2º turno. Não só isso, depois a gente comenta. Mas é o seguinte, qual que é a oferta? A gente pode falar de reformar um país, mas se a gente não reformar, tem uma mãe, né, dentro do Congresso, dentro do Parlamento, existe uma fala que é a mãe de todas as reformas, é a eleitoral. O presidente que tiver coragem de ofertar a própria reeleição, ele consegue mover a reforma eleitoral. Quando você conseguir entrar nisso, o país começa a reformar, de fato, né, a questão tributária. A previdenciária foi empurrada para a barriga, as 520 semanas, que são 10 anos, né, queriam reformar, o Guedes queria entrar nisso para os próximos 30 anos, mas vai ter que discutir daqui 2. A gente tem uma Constituição inchadíssima, você pega a Constituição Federal Americana, baixa o PDF das duas, eu te desafio a fazer isso agora, enquanto está acontecendo isso aqui, para você ficar assustado. Todo mundo me pergunta, todos os dias, o que você vai fazer com o STF? Não vou fazer nada, o STF é um poder que tem que ser respeitado e promovido, mas tem uma coisa que está errada. A Constituição Americana tem 13 páginas de PDF, a Constituição Brasileira tem 498. Eu faço o desafio aqui nacional, nenhum parlamentar, nenhum ministro do STF, ninguém conhece a Constituição Federal de fato. Você pega alguém que vai estudar para concurso público, ele passa mal, porque é tanta coisa, é tanto dispositivo, e a gente não tem um STF querendo governar, a gente tem uma Constituição inflacionada. E aí a gente precisa discutir isso, não, talvez não para os próximos 4 anos, mas a gente não pode virar essa década sem ter uma nova Constituinte. Então, são coisas que, para acontecer todas essas coisas, a gente precisa de uma única reforma, a eleitoral. Pergunta para os deputados e senadores se eles querem fazer reforma eleitoral. Não querem. Por que não querem? Porque é todo mundo amarrado a um sistema de freio contra peso. E aí, eu não só sou contra, mas eu já vou começar o discurso a partir de agora e me empenho a ofertar a reeleição.
para esse sistema funcionar. Se não tiver um presidente de coragem de fazer isso, a gente não consegue fazer reforma eleitoral. Pablo, boa noite. O PROS deve ter uma fatia generosa do fundo eleitoral. As projeções indicam em torno de 89 milhões para o partido. Quanto que pretende ser utilizado na campanha presidencial? E qual a sua opinião sobre o fundo eleitoral? Como você vê esse instrumento hoje na nossa política? Tá. Em primeiro lugar, eu peço para a minha equipe aí anotar uma tarefa para a gente ir no cartório e registrar isso, que eu acho que fica mais bonito. Eu não vou usar nenhum real do fundo eleitoral. Nenhum real não, nenhum centavo. Só que, estudando o fundo eleitoral, eu que sou jurista por formação, eu posso falar para você, o fundo eleitoral, na mini-reforma eleitoral, né, antigamente, você tinha uma empreiteira que doou pessoalmente 400 milhões de reais para um presidente que está concorrendo agora, que não veio na sabatina hoje, que é o Luiz. Recebeu 400 milhões de reais comprovado, via judiciário e tudo. Isso não é uma conversa fiada, né? Então, espera aí, não vamos mais colocar empresas para doarem para as campanhas eleitorais. Vamos fazer um avanço aqui? Vamos. Vamos fazer doação para o CPF. Ninguém está envolvido com isso, ninguém quer ajudar, né? O brasileiro está enojado de política. Então, espera aí, a gente precisa pegar dinheiro público e colocar nas campanhas, né? Até os parabéns eu quero dar para o Novo. O Novo é um partido que não usa o fundo eleitoral. Então, meus parabéns por vocês tomarem essa atitude. Agora, vocês têm que entender que o fundo eleitoral ele volta para a economia. Se não houver desvios, se não houver pessoas que, de fato, comem esse dinheiro como gafanhoto, mas se for usado dentro do processo eleitoral, dentro da regra da legislação, isso é para pagar a gráfica, isso é para pagar pessoas que seguram bandeira, marmita, santinho, é para pagar gasolina, é para pagar transporte. De todo jeito, o dinheiro ele é injetado de novo na economia. Então, não tem nada de mula de 7 cabeças, tem nada, isso aqui é um monstro, é um dinheiro público voltado para o público. Agora, o que a gente tem que ter atenção é o que fazem com esse dinheiro, que já aí não é um problema do dinheiro, é um problema de prestação de contas junto ao TSE. Mas eu, Pablo Marçal, não vou tocar nesse dinheiro. Eu acabei de chegar no partido dia 30 de março. Alguém falou, não, faz o partido devolver. Eu acabei de chegar, estou conquistando as pessoas. Então, os deputados federais vão usar, os senadores vão usar. Quando eu cheguei, o PROS tinha 3 senadores e 11 deputados federais. Samanta, por gentileza. Pablo, você é conhecido como coach messiânico, tem mais de 2 milhões de seguidores no Instagram e, recentemente, se envolveu numa polêmica com o pastor Silas Malafaia. Religião e política devem se misturar? E, já emendando uma outra pergunta, você avalia, acredita que as próximas eleições vão ser eleições, a campanha vai realmente se decidir nas redes sociais, apesar de terem restrições eleitorais, e como você avalia a atuação tanto da esquerda como da direita, da tropa do Bolsonaro, como a tropa do Lula, nas redes sociais? Em relação à polêmica com o Silas, quem é famoso, qualquer coisa que faz fora da curva é polêmica. Com o Silas já está resolvido. Gravei um vídeo hoje, vocês que estão assistindo, vai lá no meu canal do YouTube. Pablo pede perdão para o Silas. Eu vejo que aquilo não edificou em nada. E o vídeo ficou muito bom porque eu realmente, de forma sincera, voltei atrás nas coisas que eu falei para ele. Ele é bolsonarista, ele não vai mudar. Eu espero que ele consiga lograr êxito que ele está procurando, mas quem ele está defendendo não vai ser o próximo presidente do Brasil. E eu espero que, assim como o Silas fez em 2002, apoiando o Lula, apoiando a Alckmin, apoiando o Serra, apoiando o próprio presidente, hoje ele esteja apoiando a gente também. É uma boa pessoa, mas eu encerro as discussões. Só para você ter uma noção, eu sou jurista por formação e até hoje nunca processei uma pessoa. Então eu não fico nessa onda de querer me defender, acabei me defendendo ali. Foi um momento bom de visibilidade, mas eu me arrependi de verdade, fui lá pedir perdão e voltei atrás. Em relação às eleições serem resolvidas nas redes sociais, nem existe rede social, vocês têm que saber a verdade sobre isso. É uma rede de anúncios. Onde está a câmera aqui? Tem tanta luz nos meus olhos aqui, essa câmera aqui. Não existe rede social, existe uma rede de anúncio. O Facebook, que é a maior rede de anúncio do mundo, que é dona do Instagram, inclusive, ela está correndo o risco de faturar até o final do ano $1 trilhão só em anúncio. Então, a gente chama de rede social, mas lá não é lugar de angariar voto, lá é lugar de encher o saco dos outros. Então, não se decide eleição lá, se decide no corpo a corpo. Eu gosto da narrativa dos bolsonaristas, que eles dizem o seguinte,
Quando o Bolsonaro sai na rua, todo mundo sai. E quando o Lula sai na rua, ninguém sai. Por que que na pesquisa o Lula está na frente, sendo que ninguém sai às ruas atrás dele? É porque a gasolina está cara. É porque acabou na reforma trabalhista do Michel Temer, que o juiz federal lá do Paraná, Marlos Meleque, ajudou e foi um dos reformistas. Ele colocou assim, ó, não é mais obrigado o repasse, né, de um dia de trabalho para o sindicato. O sindicato não consegue mais bancar o pão com mortadela. E aí o que acontece? Eles não têm carro, a gasolina está cara, não tem como incentivar, então ninguém sai. Só que ele tem um voto vingativo. São 100 milhões de pessoas que não estão nessa ondinha de eu vou me manifestar, mas no dia 2 de outubro eles apertam lá o número mais temido, o que mais roubou dinheiro desse país até hoje, né? Qual que era a terceira pergunta? Sobre essa questão da influência religiosa na política. Se religião e política... Não tem como separar, né? Você não separa. Se todo mundo deixasse todos os assuntos de lado e focar só no Brasil e na liberdade, a gente ia deixar de ser um país com a política ideológica e ia passar para a política lógica. Eu não sou de ideologia, eu não quero saber disso. Agora, o que não dá para você ver, por exemplo, pastores, igual o Bolsonaro está fazendo, sitiando o Ministério da Educação. Ele precisa de professor, de gente técnica. Pastor tem que cuidar de igreja. E o Silas, o grande problema que ele tem comigo é que ele não deixa eu prosperar falando, por exemplo, de Deus. Eu sou um brasileiro, sou livre e faço o que eu quiser. Agora, ele falou assim, ó, não mistura isso. E até fala que eu tenho uma habilidade, uma nobreza de rei e que eu não posso misturar com as coisas que ele faz. Aí o recado do pedido de perdão eu falei para ele. Falei, você também não tem que se envolver com as coisas do rei, né? Que na democracia a gente chama de presidencialismo aqui no nosso país. E aí a gente precisa saber dividir as tarefas. Agora, não tem como separar a religião. Você tem uma noção? O cristianismo, que todo mundo acha que é religião, ele é um lifestyle, ele não é uma religião. Religião precisa de templo. Ser evangélico é uma religião. Católico é uma religião. O cristianismo, não. É tão interessante isso que a Constituição Federal ela é leiga e laica. E eu espero que ela continue assim. Até na próxima Constituição a gente tem que continuar com isso. Senão, a gente vai ter líderes religiosos querendo mandar no país. E a religião precisa ser tratada em loco, lá na sua pauta, nos seus costumes, na sua tradição. E o Brasil não tem que engolir tradição uns dos outros. É um país livre. O Brasil passa por um momento muito complicado, né? A gente está vivendo aí uma inflação altíssima, juros altos, recessão, desemprego, mais de 12 milhões de pessoas sem trabalho, sem perspectiva de retomada do setor produtivo e do consumo a curto prazo. Como é que você pretende, como presidente, recolocar o Brasil nos trilhos do crescimento, domar a inflação, baixar juros, criar emprego, distribuir renda e diminuir a pobreza? O Brasil voltou ao mapa da fome. Sim. O Brasil não tem que voltar para o trilho, ele está no trilho, só que ele está parado. Porque essa ideologia... Parado há muito tempo, né? A gente só vê... 10 anos parado numa estação. Exatamente. Então, como você já usou trilho, eu nem vou usar outra analogia. O Brasil é uma locomotiva, né? Deve ter 30 mil quilômetros de linha férrea aí no país. E é muito interessante que o Brasil está parado no tempo por causa de ideologia. Então, tem uma ideologia linda, que é a socialista. Aí alguém fala, não, é comunista. É a mesma coisa. Essa ideologia ela tem vaga para todo mundo, mas ninguém quer esse negócio. E quem prega isso está lá do outro lado, na ideologia capitalista. Aí alguém fala, agora você vai falar mal do capitalismo? Não, vou falar só a verdade. O capitalismo é o melhor sistema econômico do mundo, só que não tem vaga para todo mundo e ponto final. Hoje, as 5 famílias mais ricas do Brasil, elas possuem o patrimônio equivalente a 100 milhões de brasileiros. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos seguir esse modelo socialista que quebrou Venezuela, que matou 200 milhões de pessoas em volta do mundo, com a antiga União Soviética e companhia, ou a gente vai seguir o modelo capitalista que também mata. Porque se não tem vaga para todo mundo, vai ter um problema. O que nós vamos fazer? Desde o dia 1º de maio, eu já venho exercendo isso e venho propondo isso para o Brasil, é o chamado governalismo. Se você falar assim, reforma aqui, arruma aqui na educação, isso não vai mudar. O que a gente tem que fazer é ativar as pessoas. Você falou uma expressão que quem tentar fazer isso vai criar um buraco sem fim, que é distribuir renda. A gente tem que parar com esse assunto. A gente não distribui renda, a gente ativa a renda. Se a pessoa não for um ponto de ativação de renda, ela vai sempre ficar esperando alguém ficar repartindo o bolo. O nível de endividamento do Brasil em relação à arrecadação hoje é quase 80%. Mas você reparte o bolo gerando emprego. E isso, qual que é o maior movimento social da história? Criando Quando emprego. você tem crescimento, você tem emprego e você distribui renda. E o que você tem que fazer? Lógica. É por isso que você tem que ativar brasileiros. Você tem que ativar a economia. E como que ativa a economia? A economia é só uma teoria imaginativa. Você ativa é gente.
Quando você fala, vou mudar a economia, você não muda. Escrever alguma coisa num papel não vai mudar nada. O que você tem que fazer é, todos os anos, promover milhões de brasileiros a assumirem a própria vida. Pá, mas as pessoas que não dão conta, a gente ajuda. Mas a gente tem que fazer a maior escalada social. O que o Luiz fez, não, estou tirando milhões da pobreza. Na verdade, ele tirou trilhões da pobreza. O discurso era um, ninguém entendeu. Estava tirando dinheiro para sustentar outro tipo de ideologia, né, que ele segue, que essa é a única pauta dele. O Brasil até hoje não enxergou isso. O Bolsonaro tentou ser presidente da Câmara dos Deputados, vou terminar a resposta. Ele ganhou 4 votos. O Bolsonaro não conseguia ser nem presidente da Câmara. Ficou lá 27 anos, aprovou 2 projetos. E hoje é o presidente do Brasil por um único motivo. Porque o Brasil tomou um nojo tão grande do Lula e do PT que falou assim, ó, não queremos saber de mais nada. Quem que é a pessoa que está aí? Sobrou o Bolsonaro, então põe o Bolsonaro. Só que a gente não está condenado a ficar com esses caras. Então vamos retomar o emprego. O maior movimento social da história gera emprego. Emprego gera onde? Com empresa. No Brasil são abertas 1,4 milhão de empresas por ano. Só que até o 3º ano, após a abertura, 87% delas se fecham. Não faz sentido isso. A gente não tem cultura, nem na educação básica, nem no ensino médio, que a gente ensina as pessoas a terem uma profissão. A gente ensina uma pessoa por 13 anos úteis, do ensino fundamental até o médio, para ela se formar numa graduação X, para depois ela pegar o diploma dela e enfiar lá no Uber. A gente tem 50% das pessoas que entram na educação superior, numa faculdade, e 50%, do tanto que entra, 50% termina. Dos que termina, 50% entra na profissão. Você é formado em jornalismo e mais outra coisa? Economia. Você ganhou dinheiro com economia? Não, porque eu sempre fui jornalista. Ok. Você fez isso, muito bom. Você tem duas graduações. Se você perguntar para o brasileiro, hoje a gente tem 5% dos brasileiros formados. O ensino superior em graduação já mostrou que não vai resolver o problema da nossa economia. Você falou que tem 12 milhões de desempregados. E eu vou te garantir uma coisa, não falta emprego. Isso é um negócio que parece até uma loucura. O Brasil é o 3º maior exportador de alimento do mundo. A gente alimenta 1,5 bilhão de pessoas. Como que tem 35 milhões de pessoas passando fome no país? Se a gente é o 3º maior de 193 países, não faz sentido isso. O que a gente tem, de fato, na política nacional? Gente que é politiqueira e que não quer resolver problema. Quando você pergunta assim, por que não fez uma ponte lá no Amapá? Aí alguém fala, é porque tem pouca gente, o CAV, que é o custo de aquisição de voto, por política pública, não por compra de voto, mas o CAV, que é o custo de aquisição por voto, você olha, por que eu vou fazer uma ponte sendo num lugar que eu não vou ter retorno? Esse é o tipo do Brasil. Então é o seguinte, como que a gente vai fazer? O mesmo país que, por exemplo, deixa mais de 100 milhões de pessoas sem saneamento básico, porque obra debaixo da terra não é vistosa, não dá voto, né? E outra coisa, você falou num assunto que a gente tem que tocar, e o Brasil, para se tornar uma grande potência, que já chegou, beirou o 5º lugar de nação mais próspera da Terra, eu acredito que até 2032, se a gente tiver um avanço, uma escalada social, uma mudança de mentalidade do povo brasileiro, a gente consegue, eu sei que às vezes é motivo de riso para algumas pessoas, mas eu acredito nisso de fato. Até 2032, e não é mudar a política, é mudar a cabeça das pessoas. Não espere nada da política. A política não vai te ajudar. O que a gente tem que fazer é acreditar que pessoas podem entrar para transformar a mentalidade dos brasileiros. E aí, o que a gente tem que fazer? Você acabou de falar sobre saneamento básico. O Brasil tem o maior espelho d'água do mundo de água potável. E não tem água tratada para as pessoas. Eu não consigo entender. Na verdade, eu já consegui. Eu não conseguia como cidadão, mas agora estudando afinco pelo Brasil, eu posso te falar algo. Não existe pessoas interessadas em ajudar o povo. Existe gente com projeto eleitoreiro. Então, vamos só fechar a sua pergunta. Como é que faz para resolver esse problema da inflação que o Bolsonaro está descontrolando aí? Desde 1996, a gente não teve uma única oportunidade de perder o valor, o poder de compra que a gente perdeu nesse ano. É simples. Só que não é difícil nem simplório. É simples para quem tem um plano. A gente precisa de ativar as pessoas. Pablo, mas o que a gente tem que fazer? Vamos tocar no assunto, Petrobras. A gente tem um monopólio, né, de uma petrolífera. Essa empresa já teve avaliada como a empresa mais rica do mundo em energia e ela não para de despencar em relação às outras empresas de energia em relação ao mundo. 2030 agora tem um pacto das montadoras, né, automobilísticas, fizeram um pacto que vão parar de produzir carro com combustível fóssil. O que significa isso? Que a nossa Petrobras, daqui 5 ou 6 anos, falando como investidor, daqui 5 ou 6 anos a Petrobras vai valer 10 vezes o valor de mercado que ela vale hoje. Por quê? Porque o desinteresse mundial com esse assunto vai começar a fazer ela despencar e aquilo que a gente é muito bom, quase autossuficiente em petróleo,
a gente vai perder energia nisso. O que a gente tem que fazer? Urgente. A gente precisa fragmentar a Petrobras, não vende ela para capital estrangeiro, continua com uma parte do controle, mas quebra esse monopólio. Você vai nos Estados Unidos, o litro do combustível hoje convertido em real está R$5. Aqui está chegando em 10. E esse é um país quase autossuficiente. Se a gente não quebrar essa questão do monopólio, a gente vai ter um problema. Vou falar para vocês que são contra, por exemplo, a venda da Petrobras. No governo Dilma, tem espaço para responder isso? Por favor, inclusive o monopólio foi quebrado no governo Fernando Henrique, mas na prática, na lei, né? Na lei, porque na prática continua funcionando. É assim, se você tem uma única empresa, você é refém dela. Se ela é do governo, é de uma única, se você vender a Petrobras para um grupo, pode ser brasileiro, e continuar, não vai mudar nada, aí vai piorar, ela vai ficar mais cara. Porque a iniciativa privada foca, em primeiro lugar, no lucro. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que quebrar, eu não vou usar essa expressão, porque quem quebrou a Petrobras foi a Dilma. A gente tem que fragmentar a Petrobras em pequenas empresas, médias empresas e grandes empresas. Por quê? Você olha para o modelo americano, tem dezenas de empresas de petróleo, e aí uma empresa, quando tem outra concorrente, ela não pode pôr o preço que ela quer, ela precisa concorrer para sobreviver. Aí a gente tem uma queda nisso. Nos próximos 8 anos vai explodir carro a bateria, carro elétrico, carro híbrido. O que vai acontecer? Os preços dos combustíveis vão cair. Certa vez o Bill Gates falou, há 5 anos atrás, que se a indústria automobilística tivesse avançado como a da informática nos últimos 10 anos, isso ele falou há 5 anos atrás, ou seja, está falando de coisa de 15 anos. Hoje, um carro deveria rodar com 1 litro de combustível 25 mil quilômetros. O que significa isso? Não tem ninguém focado em política para fazer a questão do petróleo avançar. Uma plataforma petrolífera, para vocês terem noção, ela leva 40 anos para dar um payback. Você que está assistindo, às vezes não ouviu o que é payback. Payback é o tempo de receber de volta aquilo que foi investido. Então, não tem ninguém interessado em fazer carro rodar 1.000 quilômetros, 10 quilômetros, nada. Você vai ver, uma das poucas coisas que avançaram na vida é o tanto que 1 litro de combustível roda num carro. Então, para fechar isso, se a gente mexe na energia que move o país, os caminhoneiros carregam esse país nas costas, né, por causa, de fato, de lobby que a gente tem nesse país, a gente só roda através de estrada, a gente não tem conexão fluvial, a gente tem pouca ferrovia. E nas ferrovias que a gente tem 25 bitolas de trem diferentes, um trem que está no Espírito Santo não roda no Rio de Janeiro, é o trem mais louco do mundo. A gente tem um problema de energia. Então, se a gente resolve isso, a gente impulsiona a economia, gira a energia, a inflação desce. Só falando de combustível. A gente tem que colocar esperança no coração desse povo. A gente tem que pegar os produtos que estão travados e baixar ou cortar, inclusive, impostos de alguns produtos, que senão a gente vai travar a cesta de alguém que precisa de comer. A gente tem um problema sério no país, mas nenhuma solução, eu finalizo essa resposta, nenhuma solução que a gente tomar hoje vai mudar a economia daqui a 90 dias. A economia do Brasil é um transatlântico, não é um jet ski que você sai dando cavalo de pau. O Bolsonaro gosta de andar de jet ski.